A caixa do julgamento. Mateus 7, versos 1 e 2. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. A maioria de nós gosta das coisas em caixas organizadas. Ficamos muito desconfortáveis se soubermos o que cabe em cada compartimento. Se não conseguimos colocar algo ou alguém em nossas caixas, geralmente julgamos. Mas isso realmente diz mais sobre nós do que sobre a pessoa que estamos julgando. Tem um dito que diz o seguinte: quando José fala de Paulo, fala mais de José do que de Paulo. Quando você julga alguém, você fala mais de você do que dessa pessoa. Quando você traz características positivas para as outras pessoas, também é a mesma forma. Você transborda nas pessoas aquilo que tem em você. Então, quando formos organizar as nossas caixas, tenhamos cuidado com o julgamento, porque ele diz mais de nós do que da outra pessoa. Lembro-me de ter sido atormentada em meus pensamentos por uma situação que ocorreu quando eu tinha poucos anos de cristã. Eu simplesmente não conseguia classificá-la em uma caixa organizadora. Havia um casal cristão que testemunhava abertamente sobre como Deus os unira em um casamento. Nós passávamos tempo com os dois e sabia que realmente amavam a Deus e ao povo de Deus. De repente, houve todo tipo de rumores feios e, antes que se percebesse, eles estavam em vias de divórcio. Não houve adultério, parecia simplesmente que não eram compatíveis um com o outro. Isso realmente me atordoou. Eu estava lutando com problemas em meu casamento e confiava que Deus os resolveria, porque tinha certeza de que ele me havia unido a John. No entanto, aquele casal que também dissera que Deus os havia unido, agora caía fora. Isso abalou a minha confiança em Deus e de que Deus poderia fazer algo em meu casamento. Sentia-me compelida a encontrar algum tipo de falha naquele casal. Se pudesse classificá-los, poderia espremê-los em uma das minhas caixas de julgamento. Eu levei meu tumulto interno a um conselheiro de confiança, esperando uma resposta bíblica longa e bem pensada. Mas em vez disso, ele apenas suspirou e disse: "Essa é difícil. Fico feliz por não ter de julgar." Imediatamente senti o peso da situação afastar-se de mim. Suas simples palavras libertaram-me do meu fardo. Suas simples palavras libertaram-me do meu fardo. E quais foram as palavras? Que bom que eu não preciso julgar essa situação. Ele estava certo. Eu havia permitido que Satanás agitasse meu coração para julgar os outros. E isso me faria duvidar da fidelidade de Deus. Então, eu havia medido meu casamento pelo casamento daquele casal. E limitara Deus ao que eu pensava que ele havia feito por eles. Eu havia julgado por medo. Muitas vezes julgamos para nos proteger de agravos ou críticas, mas realmente cada um de nós é culpado? O versículo que segue o da passagem de hoje diz: "Porque você repara no cisco do olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho." Mateus 7:3. Jesus nos lembra de que precisamos remover a viga de julgamentos para que vejamos de modo claro e verdadeiramente sejamos de ajuda
aos outros e a nós mesmos. Quando não conseguimos encaixar as outras pessoas em nossas caixas de julgamento, que examinemos nosso próprio coração, nossa própria alma, e sejamos gratos por não ser nosso trabalho, o trabalho de julgar. Observemos quando nós quisermos julgar o outro. Em primeiro, que quando falamos do outro, estamos falando mais de nós, das nossas crenças, das nossas limitações do que das outras pessoas. E em segundo lugar, que nós não temos esse poder do julgamento. Então vamos pedir ao Senhor: Pai, quando eu julgar os outros, faz-me lembrar de que eu mesma não posso fazer isso. E que na mesma medida que eu julgar, eu também serei julgada. Ensina-nos, Senhor, a ter um coração manso e humilde, que nós não coloquemos essa medida do julgamento, que nós busquemos entender cada situação, cada pessoa que esteja ao nosso lado, colocando o Senhor como comandante desse desafio. Ajuda-me a semear misericórdia, porque nós precisamos de misericórdia. Porque estou vivendo a vida fora da caixa do julgamento, eu sou forte. Eu sou forte, porque estou vivendo a vida fora da caixa do julgamento.